Galerinha, tô de volta num sextou e sextou com muita alegria, né? Sextou que o torcedor do Fortaleza está pensando diferente. Ontem o Tricolor entrou em campo e deixou essa visão e esse entendimento na cabeça do seu torcedor. Bom jogo, ótima apresentação, goleada 4-0, certo que foi o Quixadá, mas calma, paciência. Mas, gente, a gente tem sim que se empolgar com as boas atuações do time, né? Saber se esse processo irá continuar é um desejo do torcedor e temos que torcer para que isso continue. Mas temos que ficar felizes quando o time produz e é produtivo e isso foi o que aconteceu ontem. Eu vou trazer tudo o que aconteceu com riqueza de detalhes para você, tá? Fica no vídeo que você vai receber as últimas do Tricolor de Aço, sempre comigo, Alex Alves. Mas, ó, sempre pedindo também aquela força, aquele apoio que é muito necessário, tá? Se já é inscrito no canal, se já é, muito obrigado. Aqueles que ainda não são, aproveita esse momento e se inscreve aqui no Tricolor News. Se inscreve com a gente, ativa também o sininho das notificações para estar recebendo tudo que a gente produz, beleza? Conto contigo se inscrevendo aqui no Tricolor News. Além disso, peço que você também deixe o like. O like é o combustível que acelera cada vez mais esse vídeo. A gente necessita muito de você deixar o like. Se você souber o grau da importância, você não perde tempo e já deixa logo esse like para fortalecer. Dito tudo isso, pedindo a sua compreensão e colaboração, vamos em frente porque tem muita informação. Ó, ontem o Fortaleza entrou em campo jogando contra o Quixadá, segunda rodada para o Tricolor de Aço, terceira rodada para o Campeonato Cearense, e o Fortaleza deu um banho de jogo, de sistema de evolução e de muitas coisas que eu vou trazer todos os detalhes. Falo que Carpini, em entrevista coletiva, elogiou um atleta que para mim merece sim tudo que ele falou e muito mais, tá? E eu vou contar os detalhes para você. Uma ótima notícia para o torcedor, jogador que não faz mais parte dos planos do Fortaleza para 2026. Você sabe quem é? Não? Pois fica aí que eu vou contar. E ainda falo que Carpini entregou a rapadura, como a gente sempre diz no Bom Cearense, e falou que 4 atletas da base, o Sub-20, devem incorporar a equipe principal nos próximos dias. Tem tudo isso e tem muito mais, então vem comigo, que eu te mantenho sempre por dentro e atualizado com as últimas do Tricolor de Aço. Mas não esquece, tá? Não esquece de deixar o teu like para favorecer esse trabalho. Posso contar contigo, não posso? Então bora lá, vamos embora. Salve, salve, nação tricolor, me chamo Alex Alves e todos os dias estou aqui trazendo as últimas do Tricolor de Aço, sempre pedindo a sua colaboração com o like para fortalecer o nosso trabalho. Ó, hoje eu tenho muita coisa para falar sobre o jogo de ontem, né? Jogo que o Fortaleza foi soberano, mandou e desmandou, foi dono das atitudes principais do jogo. E ontem o Carpini levou um time bem diferente, não só em jogadores, mas sim mais em postura, né? Do último jogo, que foi contra a equipe do Ferroviário, para o jogo de ontem, teve poucas alterações do time principal, mas teve grande evolução no sistema geral. Primeiro, o Carpini levou a campo 2 zagueiros, né? 2 zagueiros tradicionais. Emanuel Brits retornando à equipe e Cardona, que voltou a ser titular novamente. E aí começou as alterações por aí. Nas laterais também houve alteração. Houve a estreia como titular do Mailton pelo lado direito, e aí foi sacado o lateral esquerdo e colocado o nosso querido Eros Mancuso ali pelo lado esquerdo. E eu digo até que foram bem demais ambos os laterais, além do zagueiro, né? Goleiro, você já sabe, é o nosso querido Breno. E aí no meio campo também o Carpini fez algo diferente. Jogou com 3 volantes e digo mais. O terceiro volante, que era o nosso querido Pierre, demonstrou que é um jogador que também pode atuar nessa função de segundo volante, homem mais à frente, né? Com mais qualidade no passe, com mais pressão ali na saída de bola. Gostei demais do trio de volância do Fortaleza, que além de Pierre tinha Lucas Sacha e Rodrigo, que talvez foi o menos produtivo nesse setor, e eu vou falar um pouquinho mais à frente sobre isso, tá? Lá na frente jogamos com 3 jogadores. E aí, novidades, 3 jogadores que não são praticamente 3 atacantes, né? São atacantes meias ao mesmo tempo. Principalmente os 2 homens de lado, os 2 homens de ponta. Jogando pelo lado direito com Tomás Pochettino, que para mim foi o cara da partida. E do lado esquerdo, Lucas Crispim, fechando com Adam Bareiro, né? Poderia ser que é um cara mais agudo lá na frente. E os 2 que jogam um pouco mais recuado e fazendo uma transição. De um lado para o outro. E dando muito mais opções. A gente viu muito, o Crispim caindo pelo lado esquerdo, pelo lado direito, o Pochettino caindo pelo lado esquerdo. Quer dizer, não tinha uma posição definida e isso foi um grande ganho do Fortaleza. Além de transitar também pelo meio, o Pochettino fez muitas vezes uma função de falso 9, que evoluiu muito o sistema de jogo do atleta e que deixou o Fortaleza muito mais produtivo e muito mais agudo. O Fortaleza dominou a partida completamente. Não tinha uma vez que o jogador do Quixadá pegasse na bola e não tivesse um jogador do Fortaleza ali para dar um combate. O primeiro combate, tomaram a bola, o Fortaleza ganhou muito bola no setor de ataque e assim fez algumas jogadas e gols, né? Primeiro tempo, 2-0 para o Fortaleza, finalização do jogo com 4-0. 2 gols do Pochettino, um no primeiro e um no segundo. Para mim, como já disse, o melhor jogador em campo. Muito bom pelo lado direito, jogando de falso 9, jogando pela esquerda, sendo bem um cara bem de movimentação, né? Essa acho que é uma função que o Pochettino ainda não fez na Fortaleza, mas que mostra que ele tem sim muita capacidade para fazer e tem muito a evoluir nesse sistema, tá? O nome que eu também chamo a atenção no jogo, fora o Pochettino, foi mais uma vez o Mailton. Parece ser o lateral que a gente sempre sonhou. Cara agudo, muitas vezes no lado direito, mas que também é bom na defesa. E isso ele demonstrou, claro que o Quixadá não era o maior adversário para fazer o Mailton demonstrar tantas coisas. Mas isso a gente consegue perceber um processo evolutivo do atleta, tá? Que para mim tende a acontecer uma evolução ainda maior. Como eu disse, volto a repetir, o sistema de 3 volantes ajudou muito, mesmo que pareça um time bem defensivo, mas pelo contrário. Fortaleza foi mais ofensivo do que no jogo, que ele tinha um meia e 3 caras na frente.
Ontem a gente viu muito mais movimentação, a gente viu muito mais marcação, e a gente viu chute fora da área, a gente viu buscar jogadas de aprofundamento pelo lado e pelo outro, e claro, jogadas de área também foi o que muito foi visto ontem no jogo, tá? Para mim, um jogo quase que perfeito do Fortaleza, com alguns pequenos erros que ainda tem que ser corrigido, mas com um grande processo de evolução. Segundo tempo, ele fez algumas modificações, quando eu digo ele, eu falo de Carpini, tá? Promoveu a estreia do nosso querido Ronald, que entrou logo nos primeiros minutos do segundo tempo e foi um cara bem participativo no meio campo. Atuação muito boa, na minha visão, ou uma boa atuação, mostra uma caixa de ferramenta muito boa, né? Um sistema de passe bom, um sistema defensivo bom. Então, para mim, é um jogador que ainda vai evoluir com o time e que já mostra uma primeira impressão, para mim, boa, tá? Quem entrou muito bem também foi o menino Kaique, né? Kaique que teve seu contrato renovado com o Fortaleza, o Botafogo estendeu aí o seu contrato de empréstimo, e Kaique entrou com personalidade. Inclusive foi o autor do terceiro gol, que chamou a atenção pela maneira com que ele se posicionou para receber a bola e a maneira que ele finalizou a jogada. Uma jogada de cruzamento construída pelo Mailton, finalizada pelo Kaique, com golaço, diga-se de passagem. Um gol de cabeça que é um golaço, bola no ângulo, muito bem cabeceado. E além disso, o Kaique participou bastante, chamou bastante atenção e mostra que é um moleque que deve ganhar muitas oportunidades e deve evoluir ainda mais com o sistema de jogo do Fortaleza, tá? Para mim, no contexto geral, ótima apresentação do time que evoluiu muito de um jogo para o outro, que deixou de uma péssima apresentação contra o Ferroviário para uma boa, regular apresentação contra o Quixadá, e a gente espera que esse processo evolua cada vez mais e a gente tenha muitos ganhos com esse time, né? Time competitivo, time que evolui, time que é vencedor, e a gente espera que isso aconteça com o Fortaleza. Você teve a mesma visão que eu? Se teve, comenta aqui. Se você teve uma visão completamente diferente, deixa também o teu comentário, que é muito importante, beleza? Mudando de assunto, mas ainda falando sobre o jogo, quero falar de um jogador que foi muito elogiado pelo Carpini, né? O Carpini falou sobre vários jogadores, de Kaique, falou de Ronald, falou de vários jogadores, mas ele levou um algo especial, e para mim ele tem toda a razão no que ele disse. Falo de Emanuel Brits, né? Um jogador que a gente sabe passou pelo processo de recuperação pós-operatório, Brits que comprometeu totalmente as suas férias, né? Mas nunca deixou de estar ali, de mostrar que queria estar com a equipe, de que quer realmente fazer parte desse processo de renovação do Fortaleza e, claro, de levar o time de volta à Série A. O Brits que sempre deixou a gente uma ótima impressão. Para mim, o Brits pode não ser um craque, para mim ele não pode ser um ídolo, mas ele tem sim o meu respeito de torcedor. Eu tenho muito respeito pela figura do jogador Brits, que mostra uma entrega excessiva e muitas outras atribuições dentro de campo. Liderança, vontade, garra, coisas que não falta a ele de forma nenhuma. Se falta técnica, se falta velocidade, sobra em outros quesitos, com certeza, tá? E o Carpini ainda chamou a atenção sobre o seguinte: o Brits ontem, na avaliação técnica, ele nem entraria em campo, mas ele tinha vontade de jogar e aí deram a oportunidade dele jogar. E mais, tá? Ele era programado de jogar 45 minutos, mas o Brits é o Brits, jogou logo aos 90. E a gente só tem a parabenizar o jogador pela excelente... como posso dizer, pela excelente atitude de estar aqui, de mostrar que quer ficar, e mostrar não somente com palavras, mas mostrar com gestos, né? Dentro de campo, atuando e sendo muito participativo. Parabéns, Emanuel Brits, você tem o meu respeito, com certeza, de torcedor, tá? E aí eu pergunto pra você, você tem o mesmo respeito, pra você a mesma visão, ou você diverge da minha opinião? Comenta aqui, ó, deixa o teu comentário e o like pra fortalecer. Como eu disse, jogadores destaques do jogo, Pochettino pra mim o maior destaque, Kaique também um bom destaque. Outros jogadores que a gente pode dizer, lateral direito, Mailton, meio campo, que eu digo que o melhor jogador para mim foi o Pierre, que na partida passada não foi também, isso são processos de evolução e a gente tem a evoluir ainda mais. Ó, dois caras que entraram também no segundo tempo que eu não falei, mas que foram bem, Moisés e Lucas Prior. O Prior para mim é para ser titular. O Moisés é um cara que está evoluindo fisicamente e tem muito a ajudar o Fortaleza. Você concorda? Comenta, deixa a tua opinião e o like fortalece, beleza? Seguindo em frente, aí eu trago uma ótima notícia, tá? Pelo menos para mim, eu acho uma ótima notícia. Fortaleza definiu com o Carpini em sua comissão técnica que um jogador não deve mais fazer parte dos planos para 2026. E esse é um jogador que com certeza você e eu queria muito que resolvesse o problema dele o mais rápido possível. Estou falando de Diego Barbosa, tá? Diogo Barbosa. Ele ontem não foi nem escalado para o jogo e o Carpini deixou bem claro que ele não está nas pretensões do técnico e do clube. E mais, tá? Ele treina de forma separada junto com o Davidson e também com o Elton Leite e deve sair do Fortaleza a qualquer minuto. Ou como rescisão, né, de forma amigável ou direta, ou emprestado, vendido. Qualquer negócio é lucro para você, tá, Diogo Barbosa? Respeito você como atleta, respeito você como jogador, mas infelizmente você não contribui dentro de campo com o Fortaleza. E aí você tem que seguir a sua vida e a gente temos que seguir a nossa. Tenho a agradecer por tudo que você possa ter contribuído, se é que se contribuiu. E, claro, desejar uma ótima sorte para você. Mas, ó, parece que está definido, Diogo Barbosa não vai mais parte dos planos do Fortaleza. E isso aí é uma ótima notícia. É ou não é? Comenta aqui, ó. Deixa aí, aproveita e coloca a hashtag Diogo Barbosa e deixa o comentário que você quiser. Seu comentário é livre e bem aceito aqui, tá?
Para fechar o vídeo, eu falo que 4 jogadores devem ser incorporados ao time principal do Fortaleza. Esses estavam na Copinha, né? O Fortaleza encerrou sua participação na Copinha ontem com a derrota, né, nos pênaltis. E aí os jogadores devem incorporar o mais rápido possível ao elenco. Jogadores que para mim não são surpresa nenhum deles. Talvez você possa se surpreender com algum nome. Mas para mim são jogadores de grande destaque nesse time sim da Copinha e que já vem se destacando no Fortaleza Sub-20 há algum tempo. Ou pelo menos o tempo que eles já estão na equipe. O primeiro começa logo pelo zagueiro, né? O zagueiro que a gente já vinha falando bastante nele, um zagueiro que tem muitas ferramentas, um cara que tem um jogo aéreo bom, que é bom por baixo, que tem velocidade, além da juventude, só 18 anos, né? Claro que você já sabe que eu estou falando de Cauã, né? Cauã, zagueiro, que deve ser e vai subir para o profissional. Jogador que ainda tem muito a evoluir na sua carreira, mas que já demonstra ter bons atributos e vai fazer parte do elenco profissional ainda esse ano. Espero que tenha muitas oportunidades, que cresçam cada dia mais e mais. Desejo muito boa sorte para você, tá, Cauã? Faça aí o que você vem fazendo, que você com certeza vai longe, você é um moleque bom e, claro, tem muito a evoluir, mas já tem muita coisa boa para se observar. Outro que também vai incorporar o time principal, esse não é novidade, estava no time do ano passado e retorna novamente, é o Bruninho. Volante que tem muita ali qualidade, boa marcação, um cara que destrói muito bem, mas que também aparece com uma boa opção às vezes para o ataque. Para mim tem muitos atributos também e tem a juventude a favor dele. E claro, merece sim essa chance na minha visão. Peço que você comente sobre o Kaique, sobre o Cauã, sobre o Bruninho e outros dois também que irão incorporar. Tomás Rocco, que talvez seja uma surpresa para muitos, para mim não é. Jogador de lado de campo, joga pela direita e pela esquerda, preponderante e dominante pela esquerda, velocidade, habilidade são um dos seus maiores atributos e para mim merece sim essa oportunidade. Fechando, o nosso querido Caio Wesley, né, que também já teve no elenco principal na era de Vojvoda, já chegou até a atuar pelo time principal, mas que perdeu espaço, aí voltou para o Sub-20 e agora retorna novamente. Ainda muito jovem, 17 para 18 anos, com grande evolução pela frente. Foi um grande destaque na Copinha, um artilheiro do time e que merece sim essa oportunidade. Ou não. Comenta aqui, deixa a tua visão. Esses são os 4 atletas que vão incorporar o time principal. Para mim, todos estão de parabéns e merecem sim cada um. E talvez tenha mais algum que mereça. E isso aí vai ser observado pela Comissão Técnica de Carpini. E se assim merecer, a gente vai contar com ele, tá? Esse foi o nosso conteúdo de hoje. Espero que você tenha gostado. Deixa o like para fortalecer, se inscreve no canal e vem com a gente para muito mais. Domingo tem mais jogo, tem mais evolução. Assim eu creio, assim eu acredito. Vamos embora, Leão. Vamos evoluir cada vez mais.